E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, é o seguinte, a gente vai hoje dar início ao governo provisório. Só para que vocês recapitulem, essa aula de hoje é uma continuação da aula passada, da aula da semana passada, justamente que a gente tratava sobre a Revolução de 30, que é quando Getúlio Vargas, através de um golpe, consegue tomar os viés políticos do Brasil. Vamos já só recapitular, só para que vocês lembrem. É o seguinte, o Washington Luiz era aquele que estava no governo, e era uma instauração da República do Café com Leite. Uma hora estava com São Paulo, outra hora estava com Minas Gerais. Entretanto, por um descumprimento desse pacto com Washington Luiz em São Paulo, dos paulistas, Minas Gerais se revolta contra esse não cumprimento de pacto e, consequentemente, apoia o partido liberal instituído com Getúlio Vargas e João Pessoa, que era o seu vice. Bom, se vocês quiserem recordar mais um pouco sobre esse período da Revolução de 30, vote o vídeo anterior da semana passada para que vocês possam ter uma organização mental. Vocês só vão entender esse vídeo de hoje se vocês assistirem o passado, porque é uma continuação do conteúdo. Bom, em novembro de 1930, ao dissolver o Congresso Nacional, Vargas assumiu não só o poder executivo, mas também o legislativo, os estaduais e os municipais. A gente vai entender o porquê. Bom, esse governo provisório ele durou 15 anos, aproximadamente 15 anos, que foi de 1930 a 1945, quando, através de um golpe, como eu já mencionei para vocês, o Washington Luiz perde o poder e Getúlio Vargas assume de uma forma provisória. Não teve eleição, foi uma forma provisória que ele assume o poder. Para que a gente fale sobre esse governo, a gente vai ter que instaurar algumas medidas que foram tomadas por Getúlio Vargas na instauração do poder. Bom, após ele adentrar no ano de 30, uma das primeiras medidas que ele vai realizar é a suspensão, como o próprio slide já está colocando aí para vocês. Vai ser a suspensão da Constituição de 1891. Ou seja, Vargas acha que essa Constituição era uma Constituição frouxa. Como assim, professor? Uma Constituição frouxa? Que dava muito autonomia aos estados. Então, Getúlio Vargas ele sempre teve um aspecto centralizador, ou seja, centralizava todo o poder em suas mãos. Então, a partir do momento que ele assume o governo, que ele observa que os estados eles têm uma certa autonomia, ele vai tentar organizar alguns meios para fechar todos esses procedimentos que está colocado aí, ó. O poder executivo, legislativo, os estaduais e os municipais. Com qual finalidade? Centralizar o poder em suas mãos. Aí você vai pensar, professor, mas ao Vargas substituir os governos, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar os interventores federais. O que seriam os interventores federais? São pessoas de confiança de Vargas que tinha participado da Revolução de 30, ou seja, pessoas que estavam organizadas politicamente com Vargas. E assim, essa pessoa ia organizar o governo junto com Vargas. Então vamos imaginar aqui comigo. Eu era uma pessoa amiga de Vargas, tinha participado da Revolução de 30, a qual instaurou Vargas no poder. Então o que é que eu fazia? Era amigo de Vargas, Vargas retirava o poder dos governadores, não existia mais esse procedimento de governadores, colocava uma pessoa da minha confiança, consequentemente, essa pessoa iria fazer o quê? Aquilo que estava conforme a ordem de Vargas. Então era como se fosse um apadrinhamento, uma pessoa que vai ter justamente aquela força de Vargas. Vargas não vai estar diretamente nos estados, mas vai ter um representante que vai estar no estado. Então, assim a gente vai pensar um pouco sobre a Era Vargas. Como se deu a Era Vargas? Qual era uma das principais características que enveredava esse procedimento de Vargas? Era algo chamado populismo. Professor, o que é populismo? A própria palavra populismo ela já vai descrever um pouquinho do que seria isso. A gente pode colocar que é uma política que se originou no Estado americano. Entretanto, ele surge na década de 30 e vai até a década de 1960 e consiste em organizações pontuais como alguns direitos trabalhistas. Aquele governo, vamos imaginar um governo aqui populista, que é bem característico da era de Vargas. Vargas é um governo que ele vai se retirar
Não existia, por exemplo, uma das características de um governo populista é que ele vai estar do lado do povo, vai mostrar que ele está do lado do povo, vai tentar de alguma forma para conseguir apoio popular, estar ali do lado do povo. Uma das características desse governo vai ser que Vargas vai começar a questão de carreatas, passeatas, ou seja, subir no morro para pedir voto, como por exemplo, como mostrar que está ali do lado do povo. Mas a gente vai observar que isso é apenas uma ilusão. O populismo ele não vai ter os seus aspectos positivos, que é o governador, entre aspas, mostrar que está do lado do povo, mas também vai ter o seu lado negativo, que a gente vai perceber também quais são as características dos governos populistas. Bom, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar sobre o governo Vargas são os direitos trabalhistas que nascem no governo de Vargas, que introduz no governo de Vargas, sem alterar a estrutura do poder vigente. Ou seja, ter o direito trabalhista, mas também ter o poder do Estado que controla esse poder vigente em relação à Constituição trabalhista. Uma coisa que a gente precisa pensar é que essa estrutura ela vai controlar tudo isso, mas não vai ter uma reforma agrária, ou seja, vai continuar da mesma forma que está, entretanto, tendo alguns direitos trabalhistas. Então, vamos ver também algumas características de governo populista. Como eu disse para vocês, um líder carismático, ou seja, um líder simpático, que mostra estar estabilizado com todas as massas sociais daquele governo. Também a questão da manipulação das massas por meio de uma intenção de um programa de um governo. Como assim? O governo ele vai se utilizar de alguns feitos como a imprensa para difundir o seu governo, ou seja, propagar os bons feitos, as propagandas desse governo. Uma coisa que a gente precisa pensar é a questão também nacionalista, que vai nascer como característica desse populismo. E o que seria esse nacionalismo? Nacionalismo na questão do campo econômico, tanto na questão dos direitos, como também na questão dos produtos naturais, em busca de um novo âmbito econômico. Outra coisa que vai nascer nessa época é a questão dos sindicatos, que a gente não pode deixar de falar. Entretanto, vamos pensar aqui, o que seria um sindicato? Seria um representante de uma classe social que vai defender, buscar os direitos. Aí você vai dizer, eita, professor, então agora os trabalhadores eles vão se organizar e vão ter um líder que vai estar ali à frente deles. Vamos lá? Os sindicatos eles eram todos atrelados ao governo, ou seja, governador, presidente e sindicatos. Então tudo aquilo eles não terão autonomia porque estarão atrelados, chegando a ser até manipulados pelo governo. Então, para que essa manipulação? Para evitar embates de luta de classe. Até porque a gente vai perceber que eles vão querer o quê? A questão da harmonia. E uma das coisas que a gente pode caracterizar desse governo Vargas era que ele era contra o comunismo, ou seja, era contra a luta de classes. Então ele colocou esse sindicato apenas para uma forma demonstrativa, dizendo que estava ali do lado do povo, que agora queria um líder que fosse ter embate junto com ele. Então aqui eu coloquei aqui, ó, todos os antigos governadores, com exceção do de Minas Gerais, foram demitidos. Em seu lugar, nomearam interventores federais. Aí você vai dizer, e por que o de Minas Gerais não foi? Vamos lembrar aqui o que aconteceu na Revolução de 30? O governo de Minas Gerais, ele foi a favor e apoiou Getúlio Vargas. Em agosto de 1931, o chamado Código dos Interventores estabeleceu as normas da subordinação centralizadora no poder de Getúlio Vargas. O que significou isso, professor? Vamos lá. Limitou a área de ação dos estados. Os estados ficaram proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do governo federal. As polícias estaduais de artilheiras e aviação seriam subordinados ao exército, ou seja, tudo estava configurado na figura de Getúlio Vargas e do governo federal. Outra coisa que a gente pode retirar em relação às leis trabalhistas, que a gente não pode deixar de falar nesse período sobre isso, como eu já mencionei anteriormente, sem sombra de dúvidas, foi um dos principais feitos da era de Getúlio Vargas. É marcado pelo advento das leis trabalhistas criadas
Também o Ministério do Trabalho, que não existia no Brasil. O Ministério do Trabalho foi criado justamente para reivindicar esses feitos dos trabalhos. Entretanto, a gente vai ter algumas leis também que foram instauradas, que é chamada de Lei da Nacionalização do Trabalho, ou Lei 2/3, que significa 2/3, que seria justamente onde as empresas elas precisariam, todas as empresas, ter pelo menos 2/3 dos seus trabalhadores tendo a nacionalidade brasileira. Aí você vai perguntar, por que, professor, tudo isso? Justamente para diminuir a presença dos imigrantes que chegavam aqui no Brasil nas fábricas. Por quê? Eles queriam proibir os imigrantes de trabalhar, justamente porque muitos desses imigrantes vinham da Europa. Então, eles chegando da Europa, o que estava acontecendo na Europa agora? A difusão de várias ideologias, a presença de várias ideias de revoluções, o socialismo, o anarquismo. Então, Vargas ele não gostava de nenhum desses pontos de revolução. A gente viu posteriormente que ele queria o quê? Equilibrar o governo, a questão do sindicato. Então ele não queria ninguém que trouxesse revoluções. Então ele fazia o quê? Colocava uma porcentagem de brasileiro para que assim as fábricas pudessem minimizar os feitos em relação aos estrangeiros, para eles não criar ideias de revoluções para esse período. Uma coisa que a gente precisa também falar é a criação da CLT. O que seria a CLT? A carteira profissional. A criação dos sindicatos, como eu já mencionei, lembrando que é atrelado ao Estado. Também a questão da regularização do trabalho feminino e o trabalho noturno. Vale salientar que no governo de Vargas é quando as mulheres elas vão começar a entrar no punho de trabalho regulamentado pelo governo, porque anteriormente o homem é que trabalhava. Então Getúlio Vargas vai dar esse poder de regulamentar o trabalho feminino e também o trabalho noturno. Entretanto, estabelecendo 8 horas de direitos trabalhistas, ou seja, só pode trabalhar 40 horas semanais. E a instituição do salário mínimo. Entretanto, essa questão do salário mínimo a gente vai falar quando a gente for estudar o Estado Novo, que é lá que vai ter mais uma rigidez em relação a essa questão do salário mínimo. A questão do descanso semanal e também do descanso remunerado e a questão das férias vai adentrar todo esse procedimento da era Vargas. E também a Revolução Constitucionalista, que vai se dar em 1932. O que será essa revolução? São Paulo, vamos lembrar aqui comigo, perde o poder. Tinha-se a questão do café com leite em São Paulo. Então, São Paulo começa a se incomodar porque no governo de 31 e 32, o governo de São Paulo estava totalmente em crise. Tanto na questão da crise econômica, que era a maior produtora de café, como eu já mencionei para vocês em outro momento, mas também uma crise política, porque São Paulo não tinha mais nenhuma vez política, porque vamos lembrar que o Washington Luiz vinha de São Paulo. Então os paulistas eles começaram a se revoltar contra os feitos relacionados à política federativa, ou seja, buscar alguns meios para buscar poder novamente. E a questão da hegemonia que se tinha perdido com esse governo. Então eles começaram a fazer algumas reivindicações. E quais são essas reivindicações, professor? Uma dessas reivindicações vai ser ter um interventor no governo e que ele tivesse um procedimento civil e fosse paulista. Porque vale salientar que os governadores eles eram o quê? Os interventores, na verdade. Eles eram apadrinhados por Getúlio Vargas, ele que colocava. Mas em São Paulo foi diferente, ele não colocou um paulista, ele colocou uma pessoa de sua confiança que não pertencia aos paulistas. Então os paulistas reivindicavam tudo isso. A elaboração de uma nova Constituição, lembrando que Vargas tinha cancelado a Constituição que estava em vigência anteriormente. Então eles pediam uma nova Constituição e também pediam uma eleição para presidente e também para as outras instâncias, como deputados, senadores e aquelas outras instâncias que pudessem ornamentar e elaborar a nova Constituição que tinha sido acabada por Vargas. Justamente porque Vargas entrou no poder através de um golpe, vale salientar. Então, vamos pensar aqui comigo. Será que essas reivindicações, professor, era o que São Paulo queria? Sim, também, mas a maior reivindicação que São Paulo queria naquele momento era o sonho de voltar novamente a ter um líder paulista no governo federativo.
criando o rumo dos países e favorecendo São Paulo. Até porque a gente vai observar que no dia 23 de maio, que é o marco dessa Constituição e dessa Revolução de 1932, os estudantes irão começar a sair às ruas e ao centro de São Paulo, a principal praça de São Paulo, em busca de quê? De guerrilhar contra o governo federal. Então, durante essas repressões, dessas forças que foram criadas pelos esses estudantes, 4 estudantes morrem porque Getúlio Vargas não vai deixar eles fazer essa reivindicação, não vai deixar eles ir às ruas. Getúlio Vargas vai colocar o governo federal como instaurador, como aquele que vai também em busca de controlar essa revolução, matando assim 4 jovens e criando o nome de uma nova instituição, um novo partido, não político, mas um partido que vai envolver estudantes, que é chamado de MMDC. Você vai dizer, por que, professor, MMDC? Porque são as 4 letras dos nomes de 4 jovens iniciais que morrem durante essa revolução. Entretanto, com 2 meses morre mais um, mas não entra nessa questão dessa sigla, vamos dizer assim, desse levante popular desses estudantes. Entretanto, eles começam a articular, após isso, esse movimento começa a articular algo chamado bem interessante, uma campanha bem interessante, que é Ouro para o Bem de São Paulo. O que seria isso, professor? O Ouro para o Bem de São Paulo? Vai ser quando esse partido, essas pessoas, esses jovens que estão encabeçando essa revolução, vão dizer ao povo de São Paulo que doe a ele ouro, anéis, brincos, todos os utensílios de valor, para que assim eles pudessem entrar numa guerra contra o governo federal e, sendo assim, instaurar todas as forças e as reivindicações das características desse governo. Então, com a vitória da Revolução de 30, os tenentes passaram a fazer parte do governo, como eu já mencionei aqui para vocês. Tinha como uma proposta da instalação de uma indústria básica, a questão do programa da nacionalização de Minas por meio do transporte de comunicação e também as navegações de cabotagem. Então, em relação a qual era a relação entre o governo provisório de Getúlio Vargas? Era que a ditadura de Getúlio Vargas levou os paulistas a não aceitarem todos esses feitos, como eu expliquei para vocês, excluindo os paulistas de todo o processo do governo de Getúlio Vargas, que levou a esses conflitos que eu já mencionei para vocês, e a classe dominante paulista passou a exigir do governo federal uma maior participação. Então, em 32, como eu já falei aqui para vocês, a Guerra Paulista, que vai se dar todo com essa constituição dos estudantes que vão adentrar todo esse viés. Então aqui, como eu já falei para vocês, eu já cumpri o meu dever. E você? MMDC, que é justamente esse símbolo aqui dessa luta desses adolescentes, desses jovens que instauravam o governo. E aqui ele vai colocar assim, foi a primeira revolta contra o governo de Getúlio Vargas e o último conflito armado ocorrido no Brasil. No total foram 87 dias de combate, de 9 de junho a 4 de outubro de 1932, sendo os últimos 2 dias a Redenção Paulista, com um saldo oficial de 934 mortos, embora estipulado não oficial as reportagens de 2.200 mortos, sendo numerosos da cidade, instaurado na questão do São Paulo que sofreram esses danos, como eu já falei para vocês. Bom, e a utilização dos meios de comunicação de massa para mobilizar a população, os jornais de São Paulo faziam campanha dessa revolução para que assim as emissoras de rádios atingissem uma audiência bem maior em relação à instituição. Bom, pessoal, aqui a gente adentra a Constituição de 1934. Vai ficar para a próxima aula, porque justamente esse conteúdo é bem denso e precisa que vocês façam uma pesquisa extra. Gravei o vídeo, estarei mandando para vocês algum documentário falando sobre esse procedimento do governo provisório. Entretanto, vocês ficam livres para procurar esses documentários. Vocês precisam procurar informações, como eu já falei para vocês, vocês estão prestes a entrar no ensino médio. Uma coisa que eu irei deixar aqui para vocês é que vocês precisam vincular. Você vai dizer, professor, essa história que o senhor contou aí é a história real, oficial. Entretanto, tem alguns historiadores que trazem outros pontos de vista, porque assim é a história. A história é constituída de acordo com a ótica vigente e aquele olhar historiográfico que é causado toda essa questão
da história, da política da história. Então a gente viu a aula passada, vamos lá? Relembrar. Revolução de 30 e hoje o governo provisório. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e, consequentemente, vocês tenham entendido que esse é um dos meus principais objetivos aqui de estar com vocês. Um abraço, fiquem todos bem e com Deus e que a gente possa retornar o mais breve possível. Estou morrendo de saudade desse nono ano que é show. Esse nono ano que vai fazer história na nossa escola. Que faz já história na nossa escola. Um abraço, fiquem bem e até mais.